pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buena Vista Insights. Meu nome é Gabriel Boente, faço parte aqui do time da Buena Vista. Estou hoje com ele mais uma vez, nosso CEO e CIO, Renato Noble. E aí, Renato, como é que você tá? Bom demais, como sempre. O pessoal sentiu sua falta no outro episódio do outro podcast. Se não tiver bom, a gente faz ficar bom, então tá valendo. O pessoal sentiu falta do Renato no outro podcast, que é o Datacom Podcast, né? Como a gente tinha comentado, mas sempre bom passar essa pincelada por cima. O Datacom Podcast é o nosso podcast da primeira semana do mês. É um folhetim, faz um overview, fala dados de mercado, fechamento, como que foi cada ETF, muito mais sobre performance. Aqui é o Insights, Buena Vista Insights, onde o Renato e quem tiver aqui vai passar uma visão sobre mercado, sobre tese e tudo mais, dando aquela maior profundidade, né, que o povo adora. Isso, a ideia é trazer os pensamentos, tudo que a gente vê da nossa equipe de investimento, muita coisa acontecendo todo mês, esse mês então nem se fala, então acho que essa é a ideia. E na verdade não é só mês, né, trimestre. Olha só, a gente fechou o trimestre, então melhor a gente fazer um catadão, né, um bolo de tudo, até porque estamos em temporada de resultado. Sim. Tá vindo bastante coisa, dá para ver várias empresas aí que anunciam o resultado e estão subindo muito, então tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas vamos começar, né, de cima para baixo. Vamos primeiro então falar sobre macro, que acho que o grande tema do trimestre, sem dúvida, é o conflito no Oriente Médio, né? Aí o conflito dos Estados Unidos, Irã, Israel. O grande tema do momento, né? Porque cada momento é algo diferente, né? O pessoal parece que até esqueceu das tarifas, né? É verdade. Qual que é o resumão? O que aconteceu aí desse conflito? O dólar começou a 65, bateu 110, voltou para 80, voltou para 100. Como é que tá sendo isso, Renatão, pro pessoal? Acho que você falou bastante, né? Não quero ser muito repetitivo, porque eu acho que já tem muito conteúdo legal, acho que falando sobre o conflito em si, mas acho legal a gente falar qual é o impacto para o investidor, né? Principalmente o investidor brasileiro. Primeiro ponto, é meio óbvio, a volatilidade gigantesca, né? Falando de petróleo, é algo super interessante, é o que eu falo, né? O mercado financeiro, ele muda a todo momento, e o investidor ele tem que pensar realmente em janelas mais longas, senão ele deixa de capturar uma alta, ou às vezes ele pode estar muito exposto e ter prejuízo muito grande. Então, basicamente, o que aconteceu com essa questão do conflito do Irã, algo completamente inesperado, não planejado, inclusive pelo governo americano, né? Mas houve o ataque do governo americano lá, a gente tinha um petróleo aí na casa de 60, muita gente dizendo que o petróleo ia para casa de 50, e já estamos num petróleo aí que passou de 100, beirando aí $112. Lembrando que na semana passada ele chegou a cair para 80 novamente, né? Então, assim, muita volatilidade. E o impacto nisso, quando a gente fala de energia, né? Petróleo não é somente gasolina, né? Ele envolve cadeias assim que vão muito além somente de combustível. Isso tem um impacto direto. Ele tem impacto direto em crescimento, ou seja, não estamos falando de menor crescimento. Várias projeções, inclusive nos Estados Unidos, próprio Brasil, Europa, a gente já está vendo isso. A gente já está vendo companhias aéreas cancelando o voo por falta de combustível. A gente vê um impacto inflacionário maior, ou seja, você acaba apertando em lugares que não estava previsto e tendo um impacto direto negativo nas cadeias de suprimentos e também na economia global, né? O Brasil acabou se beneficiando um pouco disso, justamente por ser um país que é muito mais voltado para commodities, né? A gente sabe, a Petrobras tem se beneficiado disso, apesar de estar segurando os preços, mas o impacto sobre tudo isso é muita volatilidade e acaba deixando realmente o investidor preocupado e, poxa, qual será o melhor investimento para o atual momento, ou também qual seria a melhor proteção. É até engraçado porque nesse momento de muita estabilidade, sempre tem um relatório saindo, sempre tem muita visão, sempre tem muito panorama, mas o FMI ele soltou um relatório, né, que ele atualizou o crescimento global, era antes de 3,3, foi para 3,1 em 2026, justamente por conta disso, né? E isso também acabou batendo no Fed, que o Fed teve aí a decisão da taxa de juros, né, que foi mantida, foi no dia 18 de março do mês passado, manteve ali naquela faixa de 13.375, e justamente por conta, né, dessas incertezas macro, principalmente do choque de energia. É como se a gente tivesse de volta aos anos 70, né? Ou não? Não muito, eu não diria muito de volta aos anos 70, porque eu acho que o contexto é completamente diferente, mas falando em termos de pressão sobre o petróleo, o choque acaba sendo muito similar, né? E eu acho que o Fed ele tomou a decisão acertada porque o impacto ele pode ser muito grande. Eu acho que o primeiro ponto não é uma decisão tomada baseada no conflito, e sim no que esse conflito pode gerar. Porque é o seguinte, uma coisa é o que está acontecendo no momento, e a pergunta principal é até quando pode se estender esse conflito? Nós já vamos entrar no mês de maio. Exatamente. Né? Então, quanto mais ele vai se estendendo,
o petróleo possivelmente, vamos dizer que esse conflito acabe daqui a 2 semanas. Ele não vai estabilizar num patamar mais baixo, porque demora um tempo para recuperar toda essa cadeia. Então, quando você está na cadeira do Fed ou qualquer banco central do mundo, quando você vai tomar essa decisão com o impacto que tem para a principal economia, que é a dos Estados Unidos, fica complexo você tomar uma decisão, sendo que você não tem visibilidade nenhuma à frente. Sempre tem que antever o momento, né? É isso. Mas em relação a dados que a gente pode ver de suspeita, por exemplo, é que a taxa de desemprego americana foi para 4,3, então já aumenta ali aquele lado mais hawkish do Fed, né, que adiaram agora a expectativa de corte de juros já para o final do ano. O CPI, né, inflação de lá 3,3, então ainda tem muito essa questãozinha da inflação nos Estados Unidos. Sim. Enfim, na economia tá tendo muitas dessas questões de o Fed tá querendo esperar para ver o que faz, né? Tá meio Brasil, tá meio Banco Central brasileiro. Mas, por outro lado, a grande diferença são as empresas americanas, que o destaque aqui que a gente pegou foi o Nasdaq 100, que só no mês de abril subiu 16%, né? Muito que a gente tá falando dos resultados aí desse início do ano. Teve muito aquela corrida da IA, depois a gente teve uma correção e agora parece que tá tendo uma volta, né? Eu acho que assim, separar Estados Unidos e de Brasil tem uma coisa interessante, né? O Brasil é altamente dependente do macro. Então, o que acontece do macro impacta diretamente nos resultados das companhias brasileiras, por tudo que a gente já falou, né? É um país altamente dependente de commodity, é um país que não produz muita tecnologia, né? Então ele é altamente dependente do curto prazo, ele é altamente dependente dos outros países e do macro. Quando você vai para o mercado americano, é completamente diferente. A gente costuma falar isso muito para os investidores, para olhar o micro, né? O micro ele é muito mais importante nos Estados Unidos, porque você está falando de uma democracia muito mais estabilizada, independente da volatilidade gerada pelo governo atual, né? Lembrando que o Trump tá no governo há 1 ano e 3, 4 meses agora que a gente tá falando. Parece 10 anos. Parece 10 anos de tanta coisa que acontece no curto prazo. Mas é o que eu tô falando, né? As empresas americanas, elas são tão sólidas, né? E são somente empresas que nasceram nos Estados Unidos, por exemplo, mas têm presença global. Então, assim, muitas vezes quando a gente se surpreende, entre aspas, né, o investidor comum se surpreende com esse tipo de resultado, fala, nossa, como pode com tudo que está acontecendo no mercado americano? Mas é o que eu estou falando, são empresas que dominam várias cadeias e tecnologia é a principal delas. Tudo passa, mas realmente a qualidade ela fica muito, né? E falando sobre essa grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, também teve outra diferença, agora do lado do Brasil, que é a taxa de juros, né? A gente nesse trimestre aí teve finalmente o corte da taxa de juros e com muita sorte que estourou uma guerra depois. Então a gente saiu de 15 para 14,35, mas hoje é dia 24 de abril e semana que vem, dia 28 e dia 29, né, tem mais outra decisão do Copom e a expectativa é justamente mais um corte 0,25, né? Tá todo mundo apostando nisso, mesmo com o choque inflacionário, mesmo com o choque da energia, o pessoal tá tendo essa aposta aí, né, para Selic. Eu acho que é isso, né? O Brasil, de novo, ele depende muito do macro, do cenário internacional. Se a gente vê a questão do câmbio, né? O dólar aí abaixo de R$5, ele acaba sendo muito mais por conta do cenário internacional, principalmente por conta das políticas do Trump, desde que ele assumiu o governo, que, de novo, ele vem propositalmente desvalorizando o dólar para ser mais competitivo, e isso acaba beneficiando o Brasil. Outro ponto que o Brasil acaba puxando essa diferença é o que a gente fala do carrego, né? Do juros real, acaba sendo muito atrativo, acaba trazendo muito capital para o Brasil. Então o Brasil acaba se beneficiando disso. Falando de um corte de 25 pontos aí, é aparentemente um corte pequeno, mas é o que você falou, né? Nós estamos tendo pressão inflacionária, a gente tem um governo que vem gastando como se não houvesse amanhã desde o início, e temos que lembrar que a gente está no ano eleitoral, que as coisas devem piorar ainda mais no ponto de vista de gastos e disciplina fiscal. Então, assim, um corte de 25 pontos baseado no que a gente tem agora seria completamente justo. No Brasil a gente vive muita incerteza, mas se algo é certo é que a cada 4 anos vai ter o fiscal indo para a cucuia, porque todo ano fiscal a gente sempre tem alguma novidade de gasto muito incrível. E em relação até da questão fiscal, né, a gente teve o IPCA de março, foi 0,88, estava aumentando em relação a fevereiro, o acumulado já de 12 meses está 4,4%, a meta é 3%, tem a banda superior e inferior, mas mesmo assim o teto é 4,5%, então a gente está perto do teto de cima. E ainda teve a questão, que nem você tinha falado, da Bolsa Brasileira, porque o Brasil teve aquele bull market, que foi meio o cara de fim de o bull market, né? O cara de fim de festa, parecia o título do Bayern de Munique na Alemanha, ninguém mais comemora, porque não tá acontecendo, o que motiva, né? Que foi muito mais capital estrangeiro. Nesse mês agora, de abril, né? O Ibov começou caindo para 185, aí ele bateu 200, e agora ele tá ali na casa dos 190 mil pontos, né? O Ibov.
E o dólar, como você bem falou mesmo, nos últimos 30 dias ele despencou muito, 4%. Tem um ponto que é extremamente relevante quando a gente fala de Bolsa Brasileira, principalmente o que está acontecendo agora, é que você vê que o fluxo que está indo para a Bolsa local, ele é basicamente de estrangeiro, né? Tanto é que, se você for ver, ele vem basicamente via WZ, via índices, via ETFs, né? Que a gente não precisa nem falar. Se o investidor estrangeiro faz isso, né, imagina por aqui. Mas esse ponto é super relevante, porque quando a gente vê o que está acontecendo no índice especificamente, os gestores ativos acabam ficando, em sua maioria, obviamente, abaixo do índice por conta desse fluxo estrangeiro. Né? Não está tendo um stock picking, né, uma seleção de ações especificamente. Né? Na verdade, o investidor estrangeiro ele está estacionando o seu capital, pelo menos temporariamente, né, visando uma alocação internacional. A gente sempre tem que lembrar, o investidor estrangeiro ele tem o globo à sua disposição quando ele vai investir. Então ele acaba investindo taticamente no que é mais favorável, no que é mais atrativo naquele momento, baseado naquelas condições. O Brasil está se beneficiando. A pergunta é, será que isso vai ser estrutural e vamos ter um benefício desse capital ser mais de longo prazo? A ver. Acho que depende muito da questão de eleição, apesar do gringo ainda não estar olhando para isso. Mas o que é relevante a gente tem um governo que a gente já sabe o que vai fazer, não tem disciplina fiscal, 2027 é um ano-chave, e na nossa visão, se a gente não tiver uma mudança na visão de como tocar, principalmente quando a gente fala de economia, não acredito que vai ser um capital estrutural, vai ser de novo um capital especulativo e mais uma vez o Brasil pode perder uma oportunidade. Sim, tem que ver porque infelizmente o Brasil ele passa muito por isso, né? O emerging markets a gente acaba não conseguindo superar essa barreira do emergente, apesar de todo mundo ainda falar de potencial de Brasil, ainda acontece muito. E é interessante ver que a gente tem muitos momentos de testes de impactos no mundo, né, no decorrer da história, para várias economias e para vários fatores se provarem. E a questão da guerra, do conflito, novamente, não necessariamente precisa testar os juros no Brasil, porque a gente já entende mais ou menos como é que funciona, ainda mais o Banco Central Autônomo. Mas algo que o pessoal queria ver, testar era o Bitcoin. E eram as criptomoedas mais um estresse, como uma guerra e um choque energético, né? Já teve a questão da guerra da Rússia, Ucrânia, mas agora nessa magnitude de choque energético não teve, né? E aparentemente foi bom, porque o Bitcoin ele ensaiou aí uma recuperação desde o início do conflito, né? Nesses últimos 30 dias o Bitcoin ele já subiu 10%. Então o pessoal aí que gosta do Coin 11, investe com a gente, está dando muita alegria. Apesar de que sempre o comentário tem que fazer preço médio, que quando voltar vai vir todo mundo. Mas o Bitcoin chegou a bater 79 mil, eu olhei agora há pouco, estava uns 77. E o Ethereum é a mesma coisa. Ele subiu, tá numa alta aí nos últimos 30 dias de 8,6%, né? Então, cripto, mais um ponto interessante, porque se a gente pegar a cripto desde 2020, teve aquela alta para 120 e pouco, eu nem me lembro bem, aí volta tudo, então em patamares de 2020, ou seja, de 6 anos, né? Se pensar, poxa, será que esse negócio realmente funciona ou não? E eu acho que o ponto principal aqui é o que tem acontecido, pelo menos nesse fluxo atual, para não ter retomado ou ultrapassado os 120 mil. Lembrando que tem várias pessoas que acreditam que o Bitcoin vai para $1 milhão, eu sou uma delas, inclusive. Perfeito. Né? Porque é pensar muito na questão tecnológica, né? Se o mundo atual ele caminha para o digital, para a inteligência artificial, não faz sentido a gente ter uma reserva de valor somente física, como é o ouro, sim também uma que com o tempo pode vir a ser o Bitcoin, né? E outras tecnologias que a gente está vendo desenvolver, como o próprio Ethereum, que as stablecoins, né, estão sendo construídas em sua grande maioria em cima do Ethereum. Mas falando do contexto atual, desde o ano passado, principalmente, começou a ter um movimento mais institucional para criptos via ETFs. Quando você tem esse movimento mais institucional, você acaba gerando menos volatilidade ao longo do tempo naquele ativo. E o que aconteceu quando não teve uma retomada, porque teve um resgate muito grande de algumas carteiras mesmo, né, wallets mesmo, digital wallets de Bitcoin, teve aquele movimento de queda muito específico. Depois o Bitcoin, se todo mundo lembrar, ele ficou meio de lado, 70 e poucos mil, 60 e poucos mil, literalmente de lado, e agora aparentemente ele pode ter uma retomada. O que vai definir mais essa retomada, além do contexto macro, que também está muito ligado à tecnologia, se a gente parar para ver agora, tecnologia também voltou, as ações americanas voltou pelo menos até por enquanto, e o Bitcoin vem nessa linha, né? Então o que acontece é, quando você tem um choque muito grave macro, o investidor global ele faz o seguinte: eu vou tirar da minha carteira o que tem mais risco. E aí eu vou vindo para aquilo que tem menos risco até falar do defensivo. Como a gente tem cripto agora via ETFs, o que é mais arriscado acaba sendo cripto. Depois ações de tecnologia e assim sucessivamente. Então a gente viu esse movimento. Quando a gente ensaia essa retomada
pelo menos pontual, o que acontece? Cripto vem em primeiro lugar e depois junto com tecnologia e o mercado tende a subir. A gente acredita que estruturalmente o Bitcoin, o Ethereum e outras que vão se desenvolver vai fazer sentido, mas o investidor tem que estar preparado para muita volatilidade. Perfeito. E acho que quem já é de velha guarda do cripto já conhece a volatilidade, adora e compra, né? Ainda mais que a gente trouxe novos produtos, botando um pouquinho mais de tempero, né? O XBCI, que a gente lançou recentemente, que é o Bitcoin impulsionado em até 1,5 vezes. O XSPY, né? Que eu tô até com a camisa aqui, que é o S&P impulsionado em até 1,5 vezes. Então, assim, o velho agora tá adorando. O pessoal tá comprando a roda, tá raspando a mão. Primeiro dividendo aí, né, do XBC foi um sucesso. O pessoal aí levou de uma vez só, então realmente nunca é aquele momento de agora tá bom pra comprar. Não. Se é uma tese que acredita, né, estrutural. O ponto principal é nunca correr atrás do rabo, entendeu? Você acredita na tese, você mantém-se comprado naquela tese. É a mesma coisa, por exemplo, de tecnologia. Os Estados Unidos morreu, né? Agora os Estados Unidos não vai ser mais o país dominante, né? Acho que está muito longe disso acontecer. Tem vários aspectos que a gente pode falar, acho que não é muito o ponto aqui desse nosso podcast, mas é só pensar no nível de qualidade das empresas, né? E quando você deixa de estar investido no mercado, independente se a gente está falando de Bitcoin ou ações de alta qualidade, você deixa muito dinheiro na mesa. É aquilo, quando a gente fala de portfólio, a gente fala de construção de portfólio. Então é igual uma casa. Você tem que fazer as bases, tem que montar a estrutura. Não dá pra, agora tem que construir o banheiro. Não, agora volta. Não. E esse é um bom exemplo, que para construir uma casa também leva tempo. Leva um tempo, senão vira igual a obra da prefeitura. Você começa, para e espera ganhar dinheiro para colocar. É sempre indo devagarinho. E bem, em relação ao ambiente macro, a gente vai ter, como a gente falou, reunião do Copom semana que vem, provavelmente deve cair a taxa de juros. Muita surpresa. Exatamente. Estados Unidos e Irã, que a gente, aí é todo dia uma surpresa nova, todo dia alguém tá tradando. Se alguém souber o que vai acontecer, eu vou te falar, ou é mentiroso, ou tem informação privilegiada do lado do Trump. E inclusive deve ter, né? Que toda a gente vê algum trade maluco antes de notícia, então... Não podemos entrar nesse meio. É verdade. Mas alguém sabe. E agora também o momento que a gente vai entrar, que é a temporada de resultados dos Estados Unidos. Já saíram de algumas empresas, mas semana que vem, né, depois da gravação desse episódio, vai ter Microsoft, vai ter Google, Amazon e Meta no dia 29. Então, espera aí que pode ser muita surpresa, né? Sim. Lembrando que a gente começou pelos bancos americanos, né? Falando das principais, obviamente, no começo do mês de abril, fechando a temporada do primeiro trimestre, e depois vieram algumas outras companhias, acho que dando muito esse sentido do que a gente falou no início, né? A solidez das companhias americanas. Nós estamos falando de, basicamente, crescimento de 2 dígitos aí nos resultados das empresas. Isso é bastante coisa, considerando todo esse cenário volátil que a gente tem desde o governo do Trump, que são tarifas, volta tarifa, diminui tarifa, depois a gente está falando de conflito, então, querendo ou não, apesar de toda essa volatilidade, falta de previsibilidade, as empresas demonstram muita solidez, além do que tudo que está acontecendo com inteligência artificial, que tem chacoalhado aí alguns setores. Esse crescimento vai ser, de acordo com a FactSet, de 16,5% no S&P, é o 6º trimestre consecutivo aí de alta. Enfim, é uma grande expectativa para o que vai vir. Semicondutor puxando, obviamente, por conta daquele motivo de AI. Antes até de você falar de semicondutor, até falar uma coisa que é super relevante, dos bancos, né? Dos principais bancos americanos. Surpreendente em sua maioria, tá? O resultado. Extremamente relevante isso. Os bancos aproveitando muito o momento na parte de trading, na parte de crédito. Então, assim, acho que independente do que vem acontecendo na economia americana, quando a gente vê o resultado dos bancos de forma sólida, apesar deles todos praticamente serem unânimes na hora de falar do guidance, né, do que eles estão prevendo, poxa, não dá para prever muita coisa, estão sendo mais cautelosos, mas a gente vê que os resultados foram bem interessantes. De fato que quando tem muita volatilidade, a gente vê aí como é que fica a mão da tesouraria dos bancos, né? A gente viu muito isso no Brasil uns anos atrás, que teve um resultado que teve banco que foi muito bem tradando, mas outro foi muito mal. Então isso é bem interessante ver nos Estados Unidos, porque é uma das formas dos bancos ganharem dinheiro, obviamente, não é a única, mas em tempo de volatilidade, para ter essa defesa, acaba sendo uma forma... E também pós-crise de 2008 mudou bastante a questão dos bancos americanos atuarem, né? Então isso, quando você pega esses períodos complexos, como tem acontecido com o private credit lá dos Estados Unidos, a gente vê que os bancos estão bem posicionados. Aquele clássico, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então... Tem que ter aquele pezinho atrás, tem que ter essa não só o pezinho, né? A própria regulação ajudou a melhorar a transparência dos balanços dos bancos americanos. Exatamente. Mas vamos falar então do primeiro destaque, assim, de uma das maiores empresas em termos de capitalização, né? Que é a Apple, que já soltou o resultado. Ela teve aí a receita de 143 bi de dólares, né?
16% de alta ano a ano, e é um recorde histórico no trimestre para a companhia. Pensando no tamanho da companhia, né? Crescer esse A tanto Apple do tamanho da bater companhia é impressionante. A Apple tem um dado interessante, né? A Apple, ela das Mags aí, ela é menos inovadora, entre aspas, Sim. né? Porque ela basicamente vem consolidando o que ela tem, mas vem fazendo um trabalho brilhante, inclusive anunciou a troca de CEO aí, o Ternos que tá vindo é outro cara que deve fazer um trabalho muito bom, né? E a gente vê assim, o que a Apple vem se destacando, independente de estar inovando ou não, né, pelo tamanho que ela tem, é o que ela tem diversificado em termos de receita, principalmente no ponto de serviço, né? Ela vem consolidando essa receita recorrente crescente há bastante tempo, apesar de ainda ter uma dependência bem grande do iPhone, mas realmente o resultado ainda surpreende, né? Acho que as pessoas precisam só separar do que é a Apple hoje, o que era a Apple lá atrás e qual a expectativa de crescimento com uma empresa desse tamanho. Inclusive, a receita com o iPhone também teve o melhor trimestre da história, assim. Para agora o iPhone ter o melhor trimestre, imagina, né, como é que deve ser o Surpreendeu resultado. bastante o modelo novo, né, o 17, principalmente o Pro, tanto nos Estados Unidos quanto na China, né? Era um mercado que eles estavam capengando e recuperaram bastante terreno na China. Pois é, então assim, resultado muito bom, é um dos melhores, é o melhor trimestre da história. E agora tem que ver aqui para onde que vai a Apple, né? Em que pé que vai. A gente falou muito sobre IA, mas como a gente disse, é a menos inovadora, entre aspas, então ela pega muito esse fluxo da tecnologia, mas ela anda por conta própria também, né? Sim, e basicamente está claro, pelo menos por enquanto, inteligência artificial, que a Apple tem se posicionado, poxa, eu vou esperar o que acontecer com os principais aí concorrentes, né, desenvolvedores como a OpenAI e a própria Anthropic agora para ver qual tecnologia vai usar. Estava negociando com o Gemini, enfim, tem muita coisa para acontecer. Acho que faz sentido pelo posicionamento da companhia hoje. E eu acho que o principal foi a mudança de CEO. Como anunciaram, mostrou muita preparação, o mercado acho que encarou isso muito bem também. A expectativa para a Apple realmente está bem legal, né? E até pós-resultado. E outra que o pós-resultado aí já foi um pouquinho mais conturbado foi a Tesla, né? A Tesla aí anunciou a receita de 22,4 bilhões de dólares, né? Alta também 16%, bateu o guidance, inclusive, né? E a gente teve a grande novidade, que é o Cybercab, táxi robô. O que a gente está vendo disso? A Tesla, eu acho que, para todo mundo entender, é bem diferente do que a gente está falando da Apple, extremamente consolidada, previsível em termos de crescimento. A Tesla é completamente oposto, né? A Tesla, eu diria que é mais uma empresa que mistura um pouco de VC, ou seja, você tem que mais apostar numa futurologia, né, de um CEO que, na minha visão, dos maiores visionários que já existiu. Pode julgar ele da maneira que quiser, mas como visionário, e o impacto que ele teve na humanidade está tendo é gigantesco. É muito mais por aí, né? Se você pensar em termos de receita que ela tem hoje, não justifica o valuation que ela tem. Porém, se ela for assertiva nos projetos que ela tem, como é o Cybercab, como é a parte de robótica, eu acho que aí pode destravar um valor absurdo. Absurdo, realmente. Mas é o que eu falei, é uma mistura meio que de VC, uma empresa que gera um resultado que querendo ou não, sólido. Tem que ter mais paciência e coração, porque é muito mais vol nesse sentido. Totalmente. Eu gosto muito da companhia, acredito bastante no que está sendo construído, mas é aquilo. Muita volatilidade. Para analistas tradicionais, acaba fazendo menos sentido, realmente. É cemitério de analista, aceitar. Inclusive, a gente falou aqui do pós-resultado, porque na conferência, né, de resultados, o Elon Musk falou que ia ter um aumento do CAPEX para AI e para robótica, e geralmente quando você fala que vai aumentar custo, aumentar CAPEX, mesmo sendo investimento, ainda mais depois a queda do início do ano foi muito sobre o pessoal querendo menos investimento em CAPEX e mais resultados, né? Então, esse é um trimestre para ter resultado e mas eu acho que, no geral, a CAPEX é a palavra da vez quando a gente fala de tecnologia, porque está todo mundo investindo muito, né? Uma questão, é aquilo que a gente fala, né? Você falou um pouco do mercado, retomada principalmente de mercado, a Bolsa Brasileira. E quando a gente fala de inteligência artificial, que eu acho que é o principal driver aí quando a gente fala de empresas, é que não é inteligência artificial só como tecnologia. Tem muita coisa dependente dessa tecnologia que acaba indo para o mundo real, como a energia, como a infraestrutura física mesmo que você precisa construir. Então tem muita coisa por trás que demanda capital brutal, né? A gente estava até brincando que falar de milhões de dólares hoje parece que você é pobre, né? Porque os caras só falam de vários bilhões de dólares de investimento. É uma coisa absurda, né? Tanto é que a SpaceX vai vir aí, não está, obviamente, em resultado, porque ainda não é uma empresa pública, mas vai ser o maior IPO da história, né? Nós estamos falando de uma empresa já com valor trilionário por tudo que vem desenvolvendo. Pois é, então é uma nova era, né? É muito dinheiro, é muito capital intensivo e realmente são resultados interessantíssimos, né? A tecnologia a gente está vendo de forma mais palpável. Total. Porque a inteligência artificial é desenvolvida há muitos anos e
esses laboratórios, principalmente, né? A OpenAI, ela tá aí desde 2014. Cara, você tocou num ponto legal, acho que vale a pena a gente mencionar. A gente usa muito aqui, né? Para trabalhos internos, para uma série de coisas que a gente usa aqui para análise, enfim. Você sabe bem disso. E a gente vê a evolução que está tendo nos últimos 2 anos. É uma coisa impressionante. Então, assim, se já evoluiu isso tudo em 2 anos, imagina o que vai acontecer nos próximos anos. A gente vê isso, o próprio CEO da Anthropic falando. Saiu agora o novo modelo de linguagem, que é o Mythos, deixando todo mundo aí em pânico por que pode fazer em termos de cibersegurança. Enfim, acho que também era outro ponto, daria pra falar horas aí. Esse foi muito bom, né? Porque, fizemos uma IA, mas não pode lançar, que é perigoso. Não pode lançar, só para empresas americanas, só para quem a gente confia. Imagina o impacto disso aí, né? Para quem tá envolvido no meio. E falando em AI também, né? Obviamente, os resultados aqui são das empresas de tecnologia, mas é legal também sair um pouco das Mag 7, um pouco do óbvio, né? Que teve um que fez muito barulho, que foi a Intel. Sim. O história da Intel aí fez... O patinho feio. O patinho feio, que todo mundo esqueceu da Intel, né? Lembrando que o governo americano teve uma participação na Intel, né? Exatamente. É porque quando a gente tem muita avó e muita moda, a gente esquece de olhar para algumas outras que também são muito interessantes, né? O resultado dela foi uma receita de 13,6 bi, né? Bateu mais de 1 bilhão, aí a expectativa do mercado. O earnings per share foi de 29 centavos, o esperado era 1 centavo, então assim, foi muito acima. E novamente, também para eles, é o 6º trimestre seguido de receita acima da expectativa, né? Então, assim, o que a gente viu da Intel? O que aconteceu? Cara, acho que a Intel, por que a gente brincou do patinho feio, é fácil de entender, né? A Intel é uma empresa, falando em termos gerais, né? Claro, muito mais voltadas para CPU, a NVIDIA para GPU, que é basicamente a inovação e que tem utilizado para vários modelos de linguagem atualmente. Então todo mundo achava que CPU estava para trás, a Intel estava para trás, de fato estava, só que o pessoal começa a ver que tem uma necessidade muito grande também de CPU e a Intel vem tendo essa retomada. Eu acho que assim, inteligência artificial é extremamente complexo de definir. Você tem o famoso winner takes all, isso não, de fato, na nossa visão, não é o caso. E como a gente falou, você tem desde os desenvolvedores de tecnologia, desenvolvedores de modelo de linguagem, infraestrutura de tecnologia, como é o caso da NVIDIA e da própria Intel, e você tem vários players trabalhando nesse ecossistema, cada um com a sua expertise. Obviamente a NVIDIA está muito mais à frente em termos de maior desenvolvimento de tecnologia de chips e também com software integrado, muito à frente da Intel, mas você vê uma necessidade muito grande das companhias por CPUs da Intel também, por isso que aí que veio esse resultado surpreendente, a ação estava subindo quase 30% hoje, realmente a maior alta da história da Intel num dia, né? E é alta, inclusive, maior do que a bolha.com. Isso aí, puta, só um contextozinho legal, eu tava falando o pessoal, analista, o pessoal mais júnior aqui, falou, como é que pode subir 30%? Isso é especulação. Eu falei, não é especulação. Se você olhar tudo que acontece numa alta de curto prazo, claro, você tem um movimento de traders de curto prazo, mas basicamente é ajustar aquele lucro que foi anunciado. Exatamente. O próximo passo é a expectativa de earnings que parece se justificar de fato com os próximos crescimentos. Exatamente. Né? É só a gente lembrar que se o valuation é trazer os fluxos de caixa futuro a valor presente, se você aumenta o guidance, se aumenta a expectativa, você vai aumentar o valuation. Um exemplo disso é a NVIDIA. Todo mundo achava a NVIDIA caríssima lá atrás, hoje ela é muito mais barata do que ela estava lá atrás, sendo com uma empresa que vale muito mais. Sempre todo o resultado era, não, é impossível crescer. Aí cresce, não é impossível, aí triplica. Então, assim, realmente é algo a se olhar, é algo a se perceber, porque a tecnologia ela entrega muito esse valor agregado muito rápido, né? Então é bom o pessoal justamente perceber isso. E uma outra também que o pessoal... Principalmente aqui no Brasil a gente não fala muito, mas que foi bem interessante o resultado, foi a Broadcom. Eu gosto demais sempre. Que divulgou um resultado recente aí, tornou-se a 6ª empresa na história a bater. Pouca gente fala, um dos principais pesos no Nasdaq 100 há bastante tempo. Exatamente, assim, ela bateu 19 bi de dólares de receita, aumento em 30% ano a ano, earnings per share também aumentou quase 30%, receita com IA subiu 106% no ano a ano, e a Broadcom era engraçada que ela quase que... Se a NVIDIA é meio varejão, a Broadcom é mais aquele atacado, é só para quem é muito qualificado, né? O que a gente vê aí da Broadcom apresentar aí pro pessoal do Brasil? Cara, Broadcom, acho que alguns pontos, né? O brasileiro, falando de investidor profissional, fala muito pouco dela, né? Acaba muito mais concentrado em NVIDIA, as Mag 7s aí como um todo, mas a Broadcom hoje, ela está nas carteiras dos principais investidores americanos já há bastante tempo, né? Eu acho que o que define a Broadcom diferente por exemplo, do NVIDIA, a palavra-chave seria customização, né? A Broadcom ela acaba fazendo chips muito mais sob demanda, para necessidades específicas, né? É o que você falou, ela pega uma necessidade, por exemplo, de um Google, que é um cliente muito relevante da Broadcom, e ela atende aquela necessidade específica, por exemplo, de um modelo que vai ser construído com aquela finalidade, né? Então, a Broadcom é muito mais nessa linha, e como a gente está falando de toda essa necessidade de investimento
que está sendo feito desde grandes companhias, até bancos, né, fazendo, até instituições financeiras tradicionais, ela acaba sendo bem relevante. E é como eu falei, eu gosto demais da empresa, eu acho que tem upside para ela para os próximos anos aí, com tudo que a gente está vendo, bem fácil. Eu diria que das empresas que se destacam nesse nicho mais customizável, ela é uma das principais, sem sombra de dúvida. Só para ter ideia, além do Google, que é cliente, a OpenAI também, ela desenvolve chip para OpenAI, então ChatGPT, quem dá a base, né? É sempre interessante ver quem dá a base para as tecnologias. Você tocou num ponto legal que eu acho que o pessoal tem que entender. Não é assim, OpenAI, por exemplo. A OpenAI ela é uma das principais clientes da NVIDIA. Não quer dizer que ela só tem NVIDIA. Exato. Então a OpenAI ela é cliente da NVIDIA, ela é cliente da própria Intel, ela é cliente da Broadcom e por aí vai. E né? Então, vende para todo mundo também. E vende para todo mundo também, né? Então, assim, é um resultado interessantíssimo, é algo a se reparar também, porque é aquilo. Não é só o Windows Takes All, não é só uma empresa, é a NVIDIA. Não. Tem todo um ecossistema e tem muita base da base. É igual que a gente fala, por exemplo, do Pipe, né, que é a nossa ETF de infraestrutura de energia. Eu quero ter exposição à AI. Se você tem exposição à infraestrutura de energia, a AI tem que se abastecer de alguma forma. Tem várias formas de você se expor a uma categoria específica. Exatamente. Né? Obviamente, uma vai fazer muito mais barulho. Alguém tem que ser um símbolo, né? Seja a NVIDIA por ter crescido na questão do chip, seja o ChatGPT por ser aí a top of mind, mas tem muita gente. Você tocou num ponto legal que você pega assim, poxa, imagina que um investidor olhando para os nossos ETFs e fala assim, cara, eu quero me expor a AI. Como que eu posso me expor? Tem várias formas. Você pode ter o Nasdaq 100 com dividendos, você pode ter o Nasdaq 100 mais focado naquelas empresas de momento, como é o 4Ks, que vem tendo uma rentabilidade absurda aí nos últimos 2 meses, ou você também pode estar naquela seleção dos principais bilionários, né? Hoje mesmo até um do pessoal aqui do escritório, no nosso júnior, falou que nem almoçar porque gastou tudo comprando em 4Ks, né? Olha então, que eu sei assim, bem, tá escondido aí atrás. Tá escondido aqui atrás, então assim, de fato tá compensando bastante, né? É um momento bem legal para os investir em tecnologia, ainda mais nesses resultados. Semana que vem a gente vai ter Microsoft, né? Olhar muito para o Copilot, como é que vai ser a receita. É uma expectativa bem grande, né? Inclusive, é aquilo, o pessoal estava cobrando muito o resultado dos CAPEX. Então a gente vai ver exatamente como foi e se vai precisar investir mais. Provavelmente vai, obviamente. Sim. Mas o quanto que está compensando, né? A Amazon também com a AWS, que é o Prime do Prime, né? De tecnologia cloud. A Meta também, que sempre traz alguma coisa diferente. Teve até notícia no Twitter, né, que o Zuckerberg mudou a mesa dele pro time de IA, só para ficar perto e trabalhar junto. Isso que ele já tinha mudado o nome da companhia para Meta, porque era metaverso, né? Exatamente. Eu acho que é o dinamismo do que vem acontecendo, principalmente com inteligência artificial. Se voltar, a Microsoft era queridinha porque tinha investido na OpenAI. Uma das principais que investiram na Anthropic lá atrás foi quem? A Amazon, né? Então, assim, eu acho que as Mag 7, né, no geral, acho que cada um pode ter seu gosto aí, ou ter sua forma de exposição, estão muito bem posicionadas, né? A Microsoft, inclusive, apanhou muito por conta dessa questão, principalmente do Copilot, né? Não está atraindo muito cliente, mas se você pensar no contexto geral, uma das principais vencedoras que pode ter, por conta do Azure, que a gente está falando de cloud, por conta da própria AI, que está na carteira da Microsoft, enfim. A gente acredita ser uma das grandes vencedoras também. É aquilo, a gente tem que ter muito cuidado com essas distorções, né? O top of mind. A Microsoft é ruim porque o Copilot é ruim. Mas olha o tamanho da Microsoft, o tudo que ela tem para resumir apenas isso. Não só isso, eu acho que o mercado ele tá tão numa dinâmica da fala do curto prazo, né? Se a gente pegar a cybersecurity, por exemplo, né? O que estava acontecendo com as empresas de SaaS, né? A destruição dessas empresas por conta de inteligência artificial. É o próprio Mythos que veio da Anthropic, o pessoal achando que ia destruir a CrowdStrike, que é uma das, na nossa visão, das melhores empresas de cibersegurança do mundo, mas é completamente diferente, né? Essas empresas trabalham em conjunto para ter uma segurança mais robusta. Uma coisa não anula a outra necessariamente. Claro que a AI vai destruir alguns casos específicos que não tem um diferencial, mas algumas com essa infraestrutura mais completa, como a CrowdStrike, na verdade vai se beneficiar de inteligência artificial e não perder mercado. E algo também que é muito importante a gente olhar que é a própria cibersegurança, né? A gente, por exemplo, essa semana estava testando o próprio Cloud para ver como é que fazia a Cloud Anthropic, para ver como é que faziam os sites e tudo mais. A gente achou um site que a cara dele era muito parecido com o template da Cloud. Rodamos inspecionar, tinha muita questão de cibersegurança ali dentro. Então, assim, o pessoal do ethical hacking, o pessoal das empresas de cibersegurança estão começando a ter muito essa demanda, vem do vibe coding, justamente por isso que tá mais fácil, mas o que essa facilidade abre também para o sentido ruim, né? Então, é algo a se observar também por todo mundo. Sem sombra de dúvidas. Beleza, agora que a gente falou um pouquinho, né? Passou pelos resultados, o que vem por aí, vamos tentar trazer algo diferente agora do sentido Buena Vista, né? Porque a gente
Aqui é o Insights, aqui é pra gente trazer a visão, a tese e também um pouquinho dos bastidores, que muita gente pergunta como é que funciona aqui dentro, né? Então, estamos aqui com ninguém melhor para responder pra gente sobre ETFs, ainda mais ETFs de renda no Brasil. Então vamos entender a cabeça, como é que a gestora pensa ETFs. Então, Renato, vamos lá. Acordei de manhã querendo fazer um ETF. Como é que é isso? Como é que começa? Cara, acho que a primeira coisa, ETF é um fundo, como qualquer outro, né? Perfeito. Eu gosto de quebrar... O pessoal acha que ETF é um fundo de índice puro, acabou, né? Eu acho que tem tudo um trabalho por trás, muito parecido com um fundo, como qualquer outro fundo que já existe na indústria brasileira. A diferença é que ele é um fundo negociado em bolsa que hoje no Brasil, por enquanto, só permite fundos com índices, né? A gente sabe que teve o do JP Morgan, BDR, que é ativo, mas enfim, vamos nessa linha para facilitar. Então, basicamente, você vê, poxa, eu tive uma ideia. Primeiro, essa ideia, ela para de pé, porque é muito fácil a gente ter ideias mirabolantes, falar, puxa, eu vou fazer um índice somente com nem small caps, nano caps. Você não tem liquidez para executar um negócio desse, então não para de pé. Então, baseado no que você perguntou, quando você tem uma ideia, basicamente você vai testar a viabilidade daquela estratégia, né? Usando ferramentas avançadas que a gente tem. Todo mundo sabe do nosso relacionamento com a News, então a gente consegue testar de fato. Liquidez, execução, tracking, tudo mais. Então, basicamente isso. A gente pega aquela ideia, vê se ela para de pé de fato, né? Para trazer isso como um produto. Acho que o outro passo seria, poxa, a minha ideia maravilhosa, ela tem aderência, ela tem adesão, ela vai ter apetite quando a gente vender isso no mercado? Perfeito. Né? Acho que é muito por aí também. É meio startup, né? Porque o grande erro de uma startup é fazer algo que ninguém quer. É isso. Então isso pode acontecer com índice, às vezes. Esse índice aqui é muito... Sempre o pessoal vem muito dando ideia de índice, né? Quando a gente tem um negócio que cria coisas, sempre vem o clientes e stakeholders falando, você devia fazer tal coisa assim. E às vezes o teste é fundamental para a gente entender se para de pé e se vai ter demanda, né? E essa pergunta é legal, porque você está fazendo essa pergunta para mim, por exemplo, Buena Vista, tal. Se você faz essa pergunta para alguém do Itaú, faz uma pergunta para alguém da XP, de ETFs, claro, você vai ver uma resposta completamente diferente, baseada na visão que eles têm de ETFs a lançar. Então não tem uma resposta certa para dar. Exatamente. Né? Cada casa tem sua visão de tipo de produto que quer lançar para aqueles seus investidores. Então, mas vai muito nessa linha em contexto geral. A gente até citou startup porque tá lá na bio no nosso site, né? A gente usa a metodologia de Venture Capital. E temos o Venture Capital. Exatamente. Então a gente vive aqui para testar. A gente testa, roda, lança protótipo e volta. Então é assim que a Buena Vista gosta de trabalhar. Beleza, você falou de índice então. Então como é que funciona essa engenharia de índice? Parou de pé. E é isso para virar um índice, para lançar, como é que é? Então, isso é uma coisa que a gente também tem expertise bastante tempo. Temos inclusive investimento aí na Dex aí no Brasil, que está fazendo um trabalho bem legal. E nada mais é do que o seguinte, se a ideia ela para de pé, poxa, eu preciso contratar um provedor de índice. O que seria um provedor de índice? É aquela empresa que vai ser responsável por criar aquela estratégia para o gestor de ETF replicar aquela estratégia. Perfeito. Tá? Então a gente pode contratar, por exemplo, a Nasdaq, que é uma mega parceira nossa, ela tem a bolsa de valores, mas também tem a sua parte de índice, a própria B3. Sim. A B3 é uma bolsa, mas ela tem a sua parte de desenvolvimento de índice. O pessoal entendeu? O Ibovespa é um índice da B3. Exatamente. Né? Você tem o S&P e por aí vai. Ou tem a própria DEX, especializada em customizar ideias que você possa ter, inclusive no gestor ativo, você consegue colocar aquilo encapsulado dentro de uma estratégia de índice. Então, contratou-se o provedor de índice, maravilha, ele vai construir aquela estratégia e aí a gente vai para os próximos passos da gestão para poder fazer todos os protocolos burocráticos para listar de fato ou tornar disponível o ETF para os investidores. Então a questão do índice é onde gera valor, porque, por exemplo, a gente vê muito ETF lá fora, por exemplo, de Nasdaq. É isso. Sempre tem algum QQQ alguma coisa, QQQ. Então o índice que é onde a gente vai agregar valor para entregar ao pessoal. É isso. Tanto você citou o QQQ, ou quando a gente fala o Qs, né, que o pessoal chama lá nos Estados Unidos, é a grande referência do Nasdaq 100 como ETF. Sim. Mas por quê? Porque é o melhor? Não necessariamente, mas foi o primeiro lá atrás a trabalhar como um ETF do Nasdaq 100, acabou se tornando a principal referência. A gente pensar, por exemplo, no Brasil. Qual o principal ETF hoje de Ibovespa do Brasil? É o BOVA11 da BlackRock, a iShares. Sim. É o melhor? Tem vários aí, acho que cada investidor pode olhar, mas foi o primeiro a ser lançado, teve o PIBB11, né? Eu vou com outro porque foi BNDES, junto que então foi outra estratégia, mas primeiro de fato, assim, para estar disponível para o investidor como um contexto de replicar, foi o BOVA11. Até porque aquela questão do pioneiro, né? Nem sempre o pioneiro vai ser o top of mind, geralmente é alguém que vem depois, dá aquela melhorada, vê se a água não tá tão fria assim, e consegue fazer isso como o BOVA11. Então, o índice é onde a gente gera valor, ok. Então é no índice que a gente coloca, por exemplo, a nossa estratégia de pagar dividendo.
Como é que funciona a estratégia do cover call dentro dessa dinâmica dos ETFs, para o pessoal entender? Então, é da mesma maneira. Como eu falei, ele está tudo já encapsulado dentro do índice, né? Acho que o pessoal entender. O objetivo de um gestor de ETF não é superar um índice como um fundo, por exemplo, é. Você pega um fundo de ações, ele quer superar o Ibov. O gestor de um ETF não tem que superar nada, ele tem que seguir rigorosamente aquele índice que ele está seguindo, né? Entre aspas. Tem que cravar no índice para entregar aquilo para o investidor. Qual a grande vantagem disso para o investidor final? Se você tem um índice, você gera transparência para o investidor. Ele sabe exatamente o que você está buscando replicar. Então, por isso que, além de todos os outros grandes prós que a gente tem no ETF, transparência, liquidez, enfim, muitas vezes benefício fiscal, o investidor consegue ver de fato o que tem presente naquele ETF. Então, quando a gente fala de cover call, qualquer outra estratégia mais elaborada dentro do ETF, ele está presente no índice da mesma maneira. Então, a gente vai replicar essa estratégia através do nosso ETF. Se ele paga dividendo, a gente vai lá e paga dividendo da mesma maneira. Então, simples, né? Pode parecer complexo, mas a essência é a mesma de um Ibovespa, por exemplo. E aí, você falou, a gente monta o índice, faz os termos burocráticos, CVM, B3 e tudo mais. A gente vai até guardar para o próximo episódio como é escolher o nome de um ETF, que acho que o pessoal quer muito saber. Isso é legal, isso é legal. Esse eu acho que é mais legal. Toda vez que vem um novo, a gente precisa só de um vídeo para isso. Mas foi lançado, fizemos lá o lançamento, tem um IPO, né? Ou no IPO, a oferta do ETF. Como é que é o dia a dia de gerir um ETF, de uma gestora de ETFs? Cara, o dia a dia é bem assim diferente de fundos tradicionais, né? O fundo tradicional, por exemplo, o investidor ele compra naquele horário específico da corretora, ele tem uma cota de fechamento ou uma cota de abertura, o ETF ele tem aquele preço de tela todo dia transparente para o investidor, o ETF ele é um fundo aberto, ou seja, ele cria cota e destrói cota todos os dias, isso é um benefício absurdo para o investidor, faz com que ele siga rigorosamente aquele índice. E às vezes você tem um volume muito grande entrando no ETF, o impacto é praticamente nulo, né? Principalmente com ETFs de alta liquidez como são os nossos, de S&P, Nasdaq e tudo mais. O dia a dia ele acaba sendo um pouco distinto, mas da mesma maneira, a gente tem que fazer a gestão daquele dinheiro que entra ou daquele dinheiro que sai, comprando ou vendendo os ativos do que a gente tem no índice do nosso ETF. Perfeito. E bem, para a gente encerrar então, aquela frase assim, aquele fim de uma masterclass, né? Que foi uma masterclass aqui. O que é um ETF para o investidor, na visão do Renato, na visão da Buena Vista? Cara, o ETF ele não é um produto, tá? O ETF ele é um veículo. Ele é um veículo, na minha visão, o veículo mais avançado que existe no mercado financeiro global, tanto é que é o que mais cresce hoje no mercado americano, que te vai dar acesso a inúmeras estratégias. Pode ser uma estratégia ativa, pode ser uma estratégia com dividendo, pode ser uma estratégia sem dividendo, pode ser uma estratégia global, local, renda fixa, híbrida e por aí vai. Então, assim, ele não é um produto, ele é um veículo. Ele apenas vai te dar acesso àquilo que você, investidor ou qualquer um, está buscando. Que é muito legal, porque é aquilo que a gente sempre fala, não tem ETF ruim, né? Não, nenhum nosso, nem de outra gestora. Tem o ETF que vai ser adequado para a sua necessidade. E nem o melhor e nem o pior. Exatamente. Então, assim, é algo que vai muito do investidor ele ter essa liberdade aí de alocação e escolher a melhor forma como ele pode justamente montar e construir o portfólio, como a gente tinha comentado. É isso. Bem, acho que já tá bom por hoje, já encerramos, né? Então, muito obrigado, Renatão. A gente convida todo mundo a seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aparecendo aí na tela. Ficou com alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, comenta aqui no vídeo. Algo mais complexo, a gente encoraja vocês a mandar e-mail para o nosso RI, que também está aparecendo aqui na tela. A gente recebe e-mail direto, ainda mais agora é época de informe de rendimento. Sempre é o que mais aparece, a gente está aqui para ajudar vocês também. E sempre siga a gente para ficar atento, né? E até a próxima. Muito obrigado, Renatão, por hoje. Valeu demais. Valeu, pessoal. Um abraço.